Graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações está lá em Êxodo 2, onde o Senhor nos conta sobre o nascimento de Moisés, né? Que foi usado aí por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzir eles para a terra prometida, né? A terra de Canaã. Moisés, ele foi tirado de sua mãe muito cedo, sua mãe teve que abrir mão dele, né? Ainda quando ele era bebê, quando ele estava no processo de amamentação, né? A mãe dele teve que se desfazer dele, não porque ela não queria, mas porque ela foi obrigada. Se ela não fizesse isso, os egípcios matariam o seu filho. Naquela época, o faraó se deu conta de que a população dos egípcios, que eram escravos deles, era muito mais numerosa do que os egípcios. E ele começou a ficar com medo, né? Porque se os egípcios resolvessem fazer um motim, alguma coisa assim, contra os egípcios, eles conseguiriam, porque eles eram de maior número, né? Era um povo forte, um povo saudável, né? Então ele fala para as parteiras, né? Olha, quando nascer um menino, mate. Fala para a mãe que deu algum problema na criança e mate a criança. Mas as parteiras ficaram com medo, elas tinham temor do Senhor, né? E ficaram com medo do que Deus poderia fazer com elas se elas fizessem algo desse tipo, né? Porque Deus jamais se agradaria, né? Do aborto. O aborto não é de Deus, nunca foi, né? E nunca vai ser de Deus. E aí, elas pegam e mentem pro faraó, deixa acontecer, deixa nascer as crianças e fala pro faraó, é que elas têm uma saúde muito, né, perfeita. Quando a gente chega lá, as crianças já nasceram, não deu tempo da gente fazer nada, né? Aí o faraó então pega e coloca um decreto de morte ali para as crianças, para os meninos, né, que nascessem. E aí a mãe de Moisés então tem a gestação dele. Quando ela ganha Moisés, ela consegue por algum tempo esconder Moisés, mas logo não dá mais, né? Porque daí bebê começa a chorar, né? Começa a chamar atenção, não tinha como ela esconder mais a criança. Então ela tem a ideia de esconder ele dentro de um cesto e colocar no rio, né? Para que chegasse, né? Chegasse alguém, né? Mas ali já era a mão do Senhor, né? Sobre Moisés, sobre a história de Moisés, né? E aí Moisés chega então, é conduzido ali pelo rio até as mãos da filha do faraó, né? E ela não podia ser mãe e adota Moisés para ela, cria Moisés como parte da família, né? Pouco tempo depois, Moisés vê um israelita e um egípcio brigando. E ele sai em defesa do israelita, porque Moisés já sabia qual era o povo dele de verdade, né? Porque ele foi criado em tudo ali como um egípcio, porém ele sabia da identidade, né, do povo dele, a quem ele pertencia de verdade, né? E aí ele sai em defesa e acaba matando um egípcio. E essa notícia circula, né, numa outra situação, no outro dia, quando ele vai separar uma outra briga, mas de um israelita com outro, ele pega e fala, por que vocês estão brigando, né? Vocês são irmãos e tal. E daí um deles pega e fala, o que você tá fazendo aqui, né? Por acaso você quer me matar como você matou o egípcio ontem? E aí ele percebe que todo mundo descobriu, né, o que ele fez, e de fato o rei persegue ele, né, para poder matar ele, e ele precisa fugir. Ele não tem uma outra alternativa e precisa fugir. Nisso ele foge, acaba se casando, né? E passa muitos anos. E aí o Senhor tem um encontro com ele, aparece e revela para ele, né? Qual era o plano dele, o plano do Senhor para a vida de Moisés. E fala, olha, eu quero que você conduza o meu povo para fora da escravidão do Egito e leve eles para a terra de Canaã, né? E assim Deus fez, colocou ali o irmão dele para ajudar ele, porque ele falava que ele tinha dificuldade na fala, né? Que as pessoas não acreditariam nele. E aí ele coloca ali o irmão dele de sangue para poder ajudar ele, né?
E Moisés se tornou ali um grande, né, um grande libertador junto a Deus, né, do seu povo. E é até hoje um homem de muitíssimo respeito entre o povo de Israel, né? Mas se nós formos parar para analisar a história de Moisés, nós vamos achar assim, puxa vida, quanto sofrimento, né? Ele sofreu ali o abandono de sua mãe, seu aparente abandono de sua mãe. Depois teve que fugir, de certa forma ele teve também um abandono da mãe que criou ele, porque quando ele foi perseguido, ele teve que fugir, senão ele seria morto, né? Teve todo um sofrimento, morar na casa ali do sogro, né? E tudo mais, ter que batalhar, ter um outro tipo de vida, porque ele foi criado no bom e do melhor, né? Ele teve todas as instruções, tudo de mais bom possível ele tinha, porque ele foi criado como neto do faraó, né? E aí de repente ele se vê ali naquela situação, né? E passou-se muitos anos, né, depois de tudo que aconteceu, e Deus se revelar a ele, né, depois, para poder contar por que ele tinha criado ele, né? Então, quando a gente olha a história de Moisés, às vezes a gente acha assim, puxa, quanto sofrimento, né? Porque ele passou por tudo isso, mas o Senhor, ele permite situações difíceis mesmo na nossa vida, não porque ele quer nos fazer mal, mas porque para nós conseguirmos chegar no futuro e fazer aquilo pelo qual nós fomos criados para fazer, nós precisamos passar por processos, né? Não tem como a gente nascer e já cumprir aquela determinada coisa. A gente passa por um processo, assim como Moisés passou, né? Ele precisou passar por um ciclo ali de identidade, saber quem ele era, qual era o povo dele, né? Aprender muito, ter todo aquele aprendizado, tudo mais. E a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que já existiu. E Moisés foi colocado por Deus para conduzir o povo mais desobediente que existiu. Porque os israelitas sempre foram duramente desobedientes ao Senhor, né? Era um povo desobediente, murmurador, vivia brigando, vivia reclamando, vivia caçando intriga, fazendo motim, se rebelando contra Deus, se rebelando contra Moisés. Então, se Moisés não tivesse passado por tudo que ele passou para se tornar o homem mais manso, ele não conseguiria conduzir o povo mais rebelde, né? Então, o Senhor fala que tudo que nós vivemos no passado teve a finalidade de nos preparar e conduzir, né, nos conduzir para o futuro, né, que Ele preparou para nós. E que nós só conseguimos, ou conseguiríamos, ou vamos conseguir cumprir o propósito dele quando nós passamos por um processo, né? Antes dele nos preparar, nós não temos como cumprir, né, com perfeição aquilo pelo qual ele nos criou, né? Tudo que nós passamos tem um propósito, amém? Então, se de repente você teve uma história triste, uma história de dor, não pense mais, puxa, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Se Ele permitiu que isso acontecesse, em tudo que Ele permitiu que acontecesse na sua vida, é porque isso iria te preparar, te moldar, te fortalecer para as coisas que Ele teria que te entregar no futuro. Amém? O Eterno te ama.